carteiras espalhadas pelo campus, batucadas, barracas e faixas. Foi assim que os alunos encontraram a universidade hoje. Desde a quinta-feira, os alunos e professores estão acampados no campus Taquaral, esperando esclarecimentos por parte do reitor para a demissão de mais de 100 docentes num período de provas e trabalhos. Apesar do clima pacífico da manifestação, o reitor não compareceu ao debate promovido pela Rádio Educativa na manhã de hoje. Isso frustrou os alunos e professores que esperavam um posicionamento de sua parte. Carla Camargo, para o Boletim Unimep. Desde o início da manifestação, alunos, professores e calouros se revezam num acampamento improvisado no prédio da reitoria. Toda uma estrutura foi montada para que fosse possível a permanência dos manifestantes durante esses 5 dias, tempo em que reuniões e assembleias foram realizadas com o intuito de organizar a manifestação, para que ela acontecesse pacificamente. Esse movimento contou com um acampamento, contou com a formação de comissões da organização, então comissões de comunicação que vai divulgar esse espaço, comissões de ordem prática mesmo, da alimentação, e reuniões que aconteciam de 2 a 3 vezes por dia. Reuniões dos estudantes, reuniões dos professores e reuniões gerais, para encaminharmos juntos qual é a nossa luta, para termos clareza o tempo inteiro do que estamos buscando com isso. A ocupação tem sido muito pacífica, tem sido muito tranquilo, tem sido um clima cordial, de muita solidariedade e, acima de tudo, de muito respeito. As pessoas não estão desacatando a autoridade dos guardas, não estão ocupando espaços que não devem ser ocupados, só estão restritos àqueles lugares onde publicamente é de circulação geral. Convidamos vocês para estarem aqui com a gente para dar uma satisfação à comunidade piracicabana e região de uma instituição que é parte dessa comunidade, que é mais que centenária em termos de instituição educacional e que está passando um momento difícil na questão financeira. É bom que se destaque que nós não temos nenhum problema, pelo contrário, na área acadêmica, a nossa qualidade, né? Essa é uma das tranquilidades que nós temos, que nós estamos apenas fazendo a gestão de um momento difícil na área de finanças, porque a instituição, em face de uma série de circunstâncias externas, de concorrência, de mercado, de mensalidades sendo colocadas predatoriamente para baixo, colocou a nossa instituição no momento de crise financeira que, nesse final de ano, se tornou aguda. Então, nós, no sentido de preservar seus mais de 1.300 funcionários e professores dos seus empregos, nós optamos, então, por fazer um corte no quadro de funcionários e professores, de uma pequena parcela, mas que permite reduzir a folha de pagamento a um nível mais tolerável, que permita estancar esta hemorragia do déficit mensal que tem acontecido e que tem piorado o nosso desempenho orçamentário. Então, neste
propósito, nós esperamos chegar mais no final do ano, embora a situação venha se acirrando, medidas outras que foram muito comentadas, como diminuição de bolsas, de pesquisa, corte de viagens, jetons, essas coisas foram apenas algumas tentativas de conscientizar a comunidade de que nós estamos num momento de crise, que os nossos alunos não suportam pagar mais o custo da instituição como ela está hoje, porque os salários ficaram muito elevados, a nossa folha de pagamento, que pelas orientações técnicas de revistas especializadas não deveria passar de 60%, e nós temos uma decisão do nosso Conselho Universitário de 1995 de que a folha de pagamento e encargos não deveria ultrapassar a 65%, nós estamos hoje com 82,9% da folha. Mesmo com as medidas que foram tomadas neste ano de plano de demissão voluntária, não foi absolutamente eficaz a medida no sentido de resolver a situação. Também houve uma diminuição da carga horária dos funcionários de 44 para 40 horas semanais, com a redução de 10% nos salários, que realmente também não resolveu. Então, nós estamos entendendo que com essa medida é como se estivéssemos passando por uma cirurgia para que a instituição volte a caminhar, porque temos um aparato muito bem instalado, nossos laboratórios estão bem, nossas bibliotecas estão boas, então nós temos condições de, vencida essa parte financeira, continuar prestando um serviço de qualidade. Não esquecemos de somar, porque nós fomos trabalhando e também a gente não gostaria de... Acho que esse número vocês não vão ter, infelizmente, porque nós trabalhamos, para evitar que uma área fosse muito prejudicada, nós trabalhamos distribuindo o peso, dependendo do tamanho do curso, da faculdade, etc. Nós fomos... E também não entramos no julgamento das pessoas. As pessoas são muito dignas, muitas delas são meus amigos pessoais, o que me deixa abalado até emocionalmente. Então nós criamos critérios objetivos e seguimos esses critérios. Pessoas mais antigas, com salários mais elevados, mais tempo de casa, salários mais elevados, pessoas... Entre essas, aquelas que já estavam aposentadas, eles continuavam trabalhando, porque teriam um menor impacto na sua vida. Também pessoas que tinham um segundo emprego, muitos dos nossos professores, mesmo sendo tempos integrais na casa, também muitos deles têm outro emprego. Então, essas pessoas também deu-se preferência a essas pessoas que minimizariam o problema social das demissões. E há pessoas que realmente se dedicam totalmente à instituição e acabaram também pelo alto salário. Então, não há julgamento de mérito. Essas pessoas, passado o período de carência trabalhista, elas poderão voltar, inclusive, vai ser publicada uma tabela salarial de valor mais baixo, acompanhando as grandes universidades públicas, como as confessionais, como é o caso da PUC de São Paulo, as próprias universidades federais. Nós devemos manter uma tabela mais baixa, mas num patamar semelhante a dessas instituições congêneres, de modo a continuar atraindo bons professores. Então, a Unimep ela chegou a uma tabela, como ela privilegiou um quadro de mestres e doutores, ela é muito bem servida de mestres e doutores, a sua tabela, com o tempo, foi se ampliando, né? E hoje ela ficou defasada negativamente em relação às práticas do mercado das outras instituições que estão se adaptando rapidamente, né? Então, nós temos que, infelizmente, fazer a mesma coisa. Então, nós estamos aprovando uma nova tabela que ainda não foi publicada, mas deverá ser publicada brevemente, para as contratações do próximo ano.
o que dará, então, dentro das estratégias, ajudará a colocar a instituição numa regularidade financeira, sem prejuízo das suas atividades principais, especialmente o ensino, né? Nós vamos precisar de uma ajuda financeira dos bancos, e os bancos só ajudam se a gente tiver um plano de saneamento, né? Porque uma instituição que está deficitária e não mostra um plano de saneamento, ninguém quer ajudar, né? Então, com essas medidas, nós também esperamos ter uma ajuda para um alongamento das nossas obrigações, de modo que nós possamos ter uma regularidade do nosso funcionamento. Uma vez que estancamos a questão do déficit, depois é uma questão de alongar essa dívida por um prazo mais longo do que é hoje, né? Hoje as dívidas estão muito concentradas no curto prazo, então nós pretendemos financiamentos mais longos para dar esse tempo que nós precisamos para fazer outras medidas, inclusive mais administrativas, porque não é só cortar pessoas, também nós temos que rever os nossos processos de gestão, que às vezes acabam causando desperdício de recursos desnecessariamente. Então nós estaremos também promovendo uma racionalização dos nossos processos administrativos, no sentido também de contribuir para esse conjunto de medidas que, somadas, que trarão, então, a essa normalidade que nós pretendemos. Os funcionários, já há algum tempo, como eles têm estabilidade até o final do ano, alguns já a partir de outubro nós fomos soltando de férias, muitos têm licença, férias, fomos soltando e já avisando que eles não retornariam. Então, até dando um aviso prévio mais longo para que eles possam cuidar das suas vidas, né? Nosso alvo é chegar àquilo que o Conselho Universitário determinou, 65%. Nosso alvo, com todas essas medidas, com folha de pagamento. Esse é o nosso alvo. Depois nós vamos ter que calcular exatamente, sem contar agora, porque nós temos despesas agora de rescisão, né? Despesas de rescisão, que vamos cumprir direitinho, né? Vamos negociar aí, vamos com os próprios professores. E depois, então, nós já começamos o ano com uma folha menor, né? E aí, então, nós vamos um planejamento financeiro, administrativo, de modo que logo, logo nós tenhamos as condições mais favoráveis. A dívida, com os bancos, ela está na base de uns 30 milhões. O alvo seria atingir 65% da nossa receita. Então, vamos ver como é que vai ser a nossa matrícula do vestibular, até que foi razoável, o vestibular foi melhor do que a gente esperava, felizmente, né? Vamos ver agora se traduz na matrícula. E com isso a gente espera, vamos ter que fazer todo um recálculo, porque o nosso conselho diretor não poderia aceitar, como de fato não aceitou, um orçamento prevendo um déficit de 25 milhões no ano que vem. Então, nós vamos ter que refazer esse orçamento, e a partir desses ajustes, e aí então nós vamos começar a um replanejamento do ano, de modo a superar essas. Eu acho que nós vamos ter um período de austeridade, né? Passado esse momento de cirurgia, vamos chamar assim, né? Nós vamos ter um momento de regularidade da atividade acadêmica, mas de muita austeridade na questão financeira. Então, nós vamos ficar sempre concentrando nossa atividade na atividade fim, que é o ensino. As outras atividades, elas também acontecerão, mas de uma maneira mais comedida, porque o momento é de austeridade. Então, nós procuraremos. A universidade é muito comprometida com a cultura, com as artes, com o esporte, com o serviço à comunidade. Nós temos muitas clínicas. Eu mencionava que se nós pararmos as nossas clínicas, a nossa prefeitura terá problemas, porque os pacientes que vêm aqui vão ter que procurar o poder público, e nós somos parceiros do poder público. Aliás, temos vários projetos em parceria com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, e esses projetos tendem a continuar. Talvez algumas coisas apenas nós vamos ter que encolher um pouquinho, mas nós queremos manter todas as atividades que dão realmente o elan da nossa universidade na região, e nós não podemos perder isso.
Olha, nós vamos mantê-las num patamar em que a gente possa, buscando parcerias, sempre é possível, é botar criatividade, porque a parte esportiva e cultural sempre é feita com parcerias. Né? Nós não podemos sustentar um basquete sozinhos, não podemos sustentar muitas coisas, uma orquestra ou, sei lá, um coral. A gente sempre busca parcerias e temos conseguido. Né? Esses dias mesmo a nossa escola de música apresentou a Orquestra Filarmônica no teatro, que a escola de música hoje pertence ao IEP, né? E é totalmente patrocinada pela Caterpillar, que estava comemorando seus 30 anos. Então, esse é o tipo da parceria feliz que não traz encargo para a universidade. Ela apenas articula e acaba fazendo realizar uma coisa importante para a comunidade, que é a questão da arte e da cultura, né? O ano letivo faltam pouquíssimos dias, a maioria dos alunos já fez as suas provas, nós teremos um casinho ou outro para resolver, né? E que às vezes dentro da própria faculdade tem outro professor que é da mesma disciplina, porque eles dividem trabalho, né? Então eles vão, caso aconteça por uma questão, um caso lá que não tenha professor na casa, então nós vamos buscar, porque a pessoa poderia ter morrido, né? A maior parte dos assuntos nós teremos quadros suficientes de professores para atender as necessidades. Nossa, as faculdades têm plenas condições. A preocupação que os alunos estão aí é mais política, do DCE, mas no fundo o próprio DCE também está nos pressionando para baixar as mensalidades. Como é que eu vou baixar a mensalidade mantendo os salários altos? É impossível. Então, eu acho que o movimento é legítimo, é até bonito de ver os alunos se articulando, isso é muito bom, educativamente é muito bom, mas é uma espécie de contrassenso, né? Eles estão lutando para baixar a mensalidade. E aí a gente precisa mandar professores que estão com altos salários, eles vêm em defesa dos professores, que é uma solidariedade natural, né? Mas que é uma contradição, né? Tão preocupados de não desfalcar nenhum, a gente foi trabalhando curso a curso, vendo o que podia ser feito, de modo que não tivesse essas dificuldades, né? Então a gente se preocupou mais e não chegou em números assim. Então não há nenhum prejuízo em nenhuma atividade acadêmica. Nós vamos dar solução. Substituição da pessoa, do institucional, não tem problema, nós vamos atrás. O compromisso que nós assumimos é que nenhum aluno será prejudicado, a não ser que haja uma greve. Aí uma greve é uma coisa que está fora do nosso controle. Mas mesmo assim, quando retornar, quantas escolas ficaram 3, 4 meses de greve, depois a instituição busca repor dentro eu acho que nós já estamos no final, o risco de prejuízo para os alunos é mínimo, porque, como repetindo, né, a maior parte dos cursos já concluiu suas atividades, estão só no rescaldo do semestre, muitos alunos já não estão nem vindo, né? Você aluno está sabendo disso, né? De modo que o prejuízo é muito pequeno demais. E nós temos condições de administrar de modo que não haja prejuízo para ninguém. Nós nos antecipamos para convidá-los aqui justamente para dar essa satisfação. Acho que a Unimep não é uma entidade qualquer, ela mexe com muitas vidas, né? Então nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade. Não estou tratando notícia como algo assim de... É um momento triste. O número é quase um desrespeito, porque eu não estou massificando essas pessoas como se fosse uma boiada. Eu quero considerá-los com muita dignidade. Estou com muita dor no coração de ter que fazer isso com pessoas que realmente trabalham na instituição há muitos anos, levaram a instituição para esse patamar que ela se encontra hoje. Então, eu não posso considerá-los como números. Por favor, eu não quero que insista nesse assunto, porque senão eu estou... Ou então vocês estão barateando a notícia, porque acho que o número não é o elemento... O elemento é que a Unimep é uma entidade social importante para essa cidade. Mais de 1.300 pessoas, né, terão garantia de seu emprego, suas vidas, suas famílias terão regularidade. O nosso esforço é isso aí. E as pessoas que estão mais antigas e têm salários maiores são as que têm melhores condições de se autodefender. Porque eu não vou mandar embora o guardinha aqui, a pessoa da limpeza, que tem dificuldade de arrumar um novo emprego. Um doutor com toda titulação, que é admitido aqui, às vezes já tem um segundo emprego. Muitos já são aposentados, têm sua vida resolvida.
Então, socialmente, nós procuramos selecionar para ter o menor impacto social. Acho que isso que é importante e preservar esse grande contingente de pessoas que são, às vezes, desprotegidas. Se a instituição entrasse num caos e falhasse com o primeiro salário, seriam as primeiras a sofrerem restrições na sua casa, na sua família. E as pessoas que estão sendo demitidas não terão, com certeza, solavanco nas suas vidas, porque elas tiveram muito tempo, salários muito bons, e que, se tiver um juízo na cabeça, deve ter uma boa reserva e vão ter uma indenização que vai dar para mais de ano aí sem trabalhar, até se quiser. Então, eu estou muito tranquilo nesse aspecto, porque nós estamos fazendo da forma social mais razoável possível. Mais razoável possível. Então, eu acho que é isso que, para mim, é importante nessa satisfação que eu estou dando para a comunidade, é chamá-los para que vocês recebam, como representantes da opinião pública, recebam da nossa pessoa as informações com todo o peso dessa responsabilidade que nós estamos assumindo nesse momento, para salvar uma instituição que hoje é parte de Piracicaba, né? E eu tenho a obrigação de trabalhar pela sua salvação, né?